E aí, pessoal, tranquilo? Vamos aqui para a última questão desse TD. Vou fazer aquela... Ó, primeira coisa, se você ver a imagem, você tem aqui digamos assim, um termo que não é tão utilizado, um sistema misto de acoplagem de polia. Como assim? Se você lembra das aulas, existem dois tipos de acoplagem de polia, quando as velocidades lineares são iguais e quando as velocidades angulares são iguais. E aqui tu vai ter as duas coisas. Opa, tirei demais, pronto. Ó, se você parar para ver aqui, ó, essas duas polias estão ligadas em um eixo só. Então, quando tu esquece a questão, então esquece isso aqui, ok? Se tu rotacionar esse cara aqui, ok? Se tu rotacionar o eixo que está ligando R2 e R3, se tu der um giro no eixo, vamos ver aqui essas coisinhas. O R3 vai dar um giro e o R2 também vai dar um giro. Por quê? Porque eles estão ligados ao eixo e o eixo está rotacionando. Então aqui, ó, nesse caso, R2 e R3 tem as velocidades angulares iguais, ok? E se tem velocidade angular igual, logo, suas frequências também são iguais, ok? Então, se eu calcular frequência do R2, eu calculo frequência do R3. Se eu calcular velocidade angular do R2, eu calculo também velocidade angular do R3, ok? Diferente dessas duas aqui, ó, vamos estudar aqui separadamente essas duas. Essas duas aqui, ó, se eu rotacionar o R1, o R2 também rotaciona. Mas se você parar para ver aqui, ó, se eu der uma volta completa no R1, aqui vai ser diferente a quantidade de voltas, tá certo? Por quê? Porque é como se fosse a bicicleta. Você tem a catraca, esqueci o nome. O pedal da frente, né, a catraca que tem o pedal da frente. E aqui a de trás. Se você der uma volta completa aqui vai dar muito mais voltas, ok? A frequência aqui vai ser 1, a frequência aqui vai ser maior. É a mesma coisa que tem aqui. Esse tipo de desenho aqui, ó, que você faz a acoplagem de polia por correia, é a mesma coisa que quando você tem uma do lado da outra, os mesmos pensamentos, ok? Mesmo pensamento em relação à frequência, ok? Em velocidade angular você tem a questão de seguir aqueles pensamentos, tá bom? Então vamos lá fazer a leitura da questão agora, tá certo? Deixa eu ver lá, tá aqui. Na figura, as rodas dentadas R1 e R3 são iguais e seus raios medem 0,50 centímetros, desculpa, 50 centímetros. Enquanto a roda dentada R2, que é essa pequenininha aqui, ó, tem 25 centímetros. As rodas R2 e R3 giram em um mesmo eixo, que foi o que eu comentei no começo, tá certo? Aí ele fala o seguinte, a roda R1 acoplada a R2 giram com frequência de 5.000 RPM. Se você falar que você vê aqui, ó, você pode como isso aqui está entre vírgula, eu não acho que agora faz tempo que eu não lembro se de português, acho que é tipo vocativo, né? Você pode meio que tirar isso aqui. Se eu tirar isso aqui, ó, caso alguém não tenha entendido a questão, aqui, ó, a roda R1 gira com frequência de 5.000 RPM. A roda R1, ok, que rotaciona com 5.000 RPM. Cuidado que a frequência de R2 não é 5.000, tá certo? Então vamos lá. Então a primeira coisa, ó, ele falou que o raio de R1 é igual ao raio de R3, que é igual a 50 centímetros. Ele falou que a frequência de 1, vou chamar aqui 1, né, a primeira, é igual a 5.000 RPM, ok? Gente, nessa questão aqui, ele não te obrigou a escrever no SI, ok? Então a gente pode meio que deixar, ó, lembrando que se eu estou escrevendo em RPM, a frequência final que eu vou achar vai ser em RPM também, ok? Cuidado só nessa hora aí de quando você não vai modificar as unidades, de ver qual é a unidade na resposta, tá certo? E tem calcule a frequência de rotação de R2 e R3. Como eu falei anteriormente, ó, se você calcular a frequência de R2, automaticamente você pega a frequência de R3. Gente, aqui você vai começar por aqui, ó. Esquece essa 3 por enquanto e vamos começar por aqui. Sempre 2 a 2, ok? 2 polias em 2 polias. Vamos montar aqui, ó. Eu falei que aqui você tem que as velocidades lineares delas duas são iguais, ok? Então, se eu sei que as velocidades lineares são iguais, você tem que lembrar, a velocidade linear é igual a 2π RF, ok? Ou 2π sobre T. Mas aqui, como ele deu frequência, eu vou utilizar a fórmula que tem frequência. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. V1 é igual a V2. Aí, pessoal, aqui eu já vou fazer um pouquinho mais rápido, né? Ó. R1
Não, vou fazer não, vou fazer devagarzinho mesmo. Quanto é que vale a velocidade de 1? Olha, a velocidade de 1 vale 2π R1 F1. A de 2, a velocidade de 2, 2π R2 F2, ok? Aí você lembra, olha, 2π com 2π eu posso cortar, show, tranquilo. Aí aqui agora vai para onde? Nós vamos para onde? Só colocar os valores. Você vai colocar aqui, ó, quanto é que vale o raio 1? 50. A frequência 1? 5.000, ok? Igual, quanto vale o raio 2? 25. Quanto é que vale a frequência 2? É o que eu vou descobrir. Pessoal, aqui a partir de agora, matemática vocês conseguem resolver facilmente, mas cada um tem um método de fazer. Vou fazer o seguinte, vou passar o 25 para lá, tá certo? Ele vai dividindo. Eu vou fazer aqui, ó, 25 e eu apago esse 25 aqui, ok? Aí após o que é que eu faço? Eu posso simplesmente cortar esse cara aqui, simplificar. Quanto é que é 50 dividido por 25? Dá justamente 2, ok? Então vai ficar 2 vezes 5.000. Vai ser igual a F2. Logo, a frequência 2 vai ser igual a 10.000 RPM. Show? Tranquilinho? E aí respondemos já o primeiro item. Aí o que é que ele pede o segundo? O segundo ele fala assim, gente, o quociente V1 dividido por V3 das velocidades escalares lineares do ponto na periferia das rodas 1 e 3. Ele quer que você pegue simplesmente faça isso aqui, ó. Divida V1 por V3 e vê quanto é que dá. Basicamente isso. Só que o que você vai fazer? Aplicar essa fórmula aqui, ó, nos dois aqui tanto no numerador quanto no denominador. Vai ficar como, ó? 2π vezes. Quanto é que vale o raio da 1? Olha, o raio da 1 vale 50. Então nós vamos vir aqui e colocar 50. Show? E vezes a frequência. Quanto é que vale a frequência da 1? Olha, a frequência da 1 foi o que ele deu aqui na questão, 5.000. Aí você pega e coloca os 5.000 aqui. Vamos fazer a mesma coisa, só que pro V3. 2π vezes 50 vezes... Opa, a frequência de R3 não é mais 5.000, agora é quanto? 10.000. Então pega aqui e bota 10.000. Gente, se você aqui... Cuidado que às vezes isso aqui alguns professores fazem isso. Os números são gigantes, né? Se você for multiplicar 50 por 5.000, depois por 2 e ainda por π, vai dar um número gigante. E embaixo a mesma coisa, aqui no denominador, ok? Porém, se você parar para ver um pouquinho, ó, 2π corta com 2π, 50 corta com 50, e aqui, ó, o 10.000, o 5.000 é o que do 10.000? É metade, pessoal. Então aqui, ó, se você pegar V1 por V3, deu o quê? 1/2, ok? E aqui fica justamente a resposta do item B. Tranquilo? Só qualquer dúvida, comenta aí embaixo, eu tento responder o mais rápido possível. E valeu!